Irmãos, entendemos que Deus tem algo para nós nessa noite. Entendemos que é um privilégio poder compartilhar dessa graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, meu querido, sem mais delonga, pega a sua Bíblia aí. Não sei se você trouxe de forma impressa ou digital, mas qualquer que seja, pega ela aí na sua mão. Antes de eu começar a ler o texto com você, eu queria te fazer umas perguntas que você não precisa responder, nem levantando a sua mão, nem sequer fazendo algum sinal, mas para que você prestasse atenção. Você tem usado a Bíblia? Você tem lido ela diariamente? Quando você a coloca como um aplicativo no seu celular, você dá para ela a importância que ela tem? Ou ela é mais um aplicativo para você? Alguns irmãos aqui são da época do pastor, que nós tínhamos em casa um negócio que tinha um porta-versículos chamado caixinha de promessa. Não é verdade? Hoje a gente pode ter a caixinha de promessa de forma digital, que é quando o seu aplicativo bíblico joga para você um versículo diário, e você pega aquilo como se fosse só aquilo que Deus tem para falar para você. Você lê e você logo sai. Às vezes você não medita naquilo. Estou falando porque algumas vezes já aconteceu comigo, e nós não temos por que esconder isso. Mas eu queria fazer um pedido para você. Faça da sua Bíblia não um aplicativo, mas uma aplicação diária para você, todos os dias. Sabe o que vai curar a sua vida? A palavra. Sabe o que vai moldar seus relacionamentos? A palavra. Sabe o que vai mudar as coisas à sua volta? A palavra. Sabe o que vai transformar o seu coração de glória em glória? A palavra. Sabe o que vai fazer com que você enxergue tudo que Deus está fazendo? A palavra. Cante a palavra, celebre a palavra, profira a palavra, profetize a palavra, use a palavra, deguste da palavra, atente para a palavra, pratique a palavra. Sem isso, irmãos, não há direção para a nossa vida. Não há porquê dizermos que somos filhos, se não temos entendimento do que o Pai está dizendo para nós. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Quero ler com você Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o que nós conhecemos como primeira parábola e segunda parábola. Nós não vamos ler o que nós conhecemos como terceira parábola, que é a do filho pródigo. Nós vamos ler a primeira e vamos ler a segunda. Olha o que diz o capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei, aqui no caso os saduceus, este homem recebe pecadores, e eles estavam criticando Jesus, e come com eles. 3. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente ou atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas, vizinhas e diz:
alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo da mesma forma, que há alegria na presença dos anjos, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, nós estamos diante de Ti, e a gente sabe que a Tua palavra, ela faz o efeito que o Senhor quiser sobre a nossa vida. Tudo que nós queremos agora é Te ouvir, e saber que o Senhor tem algo para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uma das coisas mais interessantes é que Jesus é pedagogicamente perfeito nas suas instruções e nos seus ensinamentos. Jesus, além de falar com mestres, com fariseus, com saduceus, Ele sabe exatamente falar com pessoas que são iletradas e que não têm o conhecimento do que esses mestres da lei têm. Para os irmãos terem uma ideia, o mestre da lei, ou para ser considerado um mestre da lei, ele precisava pelo menos saber todo o começo do Novo Testamento de cor. Todo o começo do Novo Testamento, pelo menos 5 livros no começo de cor. E sabendo de tudo isso, Jesus olha para eles, dá ensinamento para eles, mas também dá ensinamento para aqueles que não têm conhecimento de nada. Jesus então, na verdade, em Lucas capítulo 15, está conversando com um grupo de pessoas, que eu quero que a gente preste atenção, para a gente poder entender por que Jesus, na verdade, conta esta parábola. E uma coisa para a gente aprender nessa noite: nós é que dividimos o ensinamento de Jesus em 3 parábolas. Dividimos como parábola da ovelha perdida, dividimos como parábola da dracma perdida, mas dividimos também como parábola do filho pródigo. Mas o começo do texto diz que Jesus propõe apenas uma parábola. Dentro dessa única parábola, Jesus dá 3 exemplos, e Ele faz isso especificamente por causa das pessoas que estavam ouvindo os seus ensinamentos. Havia ali publicanos, havia ali pecadores, havia ali fariseus e saduceus. Uns desses que estavam ouvindo se preocupavam somente com os bens, somente em cobrar impostos. E Jesus então fala uma parábola para esses chamados publicanos. Outros se gloriavam na sua posição e na sua honra de estar defendendo a lei, que no caso são os fariseus. E outros eram aqueles que achavam que nunca, e por nunca terem abandonado as leis e os preceitos, mereciam sempre uma recompensa especial, nesse caso os saduceus. Jesus não valoriza nenhum desses homens. Jesus traz em cada pedaço dessa parábola o arrependimento dos pecadores que estavam juntos com esses homens, ouvindo o ensinamento de Jesus. Jesus, ele é pedagogicamente perfeito em aplicar tudo isso. Os demais, que nós chamamos de pecadores, eram aqueles que se sentiam excluídos de tudo, não tinham bens e não se preocupavam com isso, não tinham simplesmente o contexto de ser alguém religioso, e muito menos alguém que merecia honra por nunca ter abandonado as leis e as coisas que regiam todo o que era presente naquela época. Essa é uma introdução, irmãos, que eu e você precisamos pensar, porque nós lemos o texto e às vezes achamos que Jesus simplesmente contou uma história, simplesmente foi lá e contou algo só para dar uma ilustração. Eu sei que isso é uma parábola, mas Jesus não jogava palavras ao vento. Jesus era objetivo na sua palavra. Jesus era alguém incisivo naquilo que ele profetizava e deixava e destilava sobre a vida das pessoas. Você não veio nessa noite aqui para receber uma meia palavra. Você não veio nessa noite aqui para receber uma meia esperança. Você veio para receber a palavra do Senhor. Você não veio para receber algo para melhorar a sua vida. Você veio para receber algo para mudar a sua vida. Jesus não é daquele que vem para melhorar a nossa vida. Jesus é daquele que veio para nos dar nova vida. E uma vida com Cristo, irmão, implica algumas coisas. Num desses contextos que Jesus está dizendo, Jesus se refere ao pastor, que é na verdade uma figura que se repete por várias vezes no Antigo Testamento.
E aí ele vai tratar do pastor como alguém que tem cuidado sobre as ovelhas. E a gente já aprendeu aqui, as ovelhas têm algumas características que nós temos, por isso que nós somos considerados como ovelhas. Toda ovelha, irmão, não tem o campo de visão aberto, seu campo de visão é limitado. Toda ovelha precisa, pelo menos numa época do ano, ter os seus pelos tirados, não por alguém que vai fazê-las sofrer, mas por alguém que tem cuidado para que não deixar que os seus pelos pesem sobre os seus corpos e eles caiam em algum lugar e fiquem enroscados, ou entrem em algum lugar que tenha água e morram afogados. Toda ovelha, irmão, ela é teimosa por si só. Toda ovelha, ela ouve exclusivamente a voz de um único pastor que habita com elas todo dia. Por isso que Jesus diz que Ele é o bom pastor, e por ser o bom pastor, as suas ovelhas ouvem a sua voz. O que Jesus está dizendo para esse povo, o que Jesus está mostrando para eles, nada mais é do que o seguinte: olha, eu tenho um cuidado especial com a sua vida, eu tenho um cuidado que ninguém tem com a sua vida. E aí Jesus traz essa primeira parte da parábola para os publicanos, porque os publicanos eram preocupados em arregimentar e trazer impostos para o governo. E Jesus vai tratar a ovelha aqui como um bem que eles possuíam. E Jesus olha e joga para eles: ora, vocês são assim, vocês se perderem alguma coisa, até num dia determinado como um sábado, por exemplo, vocês deixam o que vocês têm guardado e vai buscar. Vocês se interessam pelos bens, vocês trabalham pelos bens, vocês não deixam sequer uma ovelha se perder, porque naquela época, irmãos, ter rebanho de ovelhas significava que você tinha posse. E Jesus então está trabalhando na vida dos publicanos. Só que Jesus, como bom pastor, olha e diz para eles o seguinte: olha, eu tenho um resgate muito maior do que o bem. Eu não vejo a ovelha como um bem, eu vejo a ovelha como alguém que pode ser resgatada. Foi isso que Jesus olhou para nós. Jesus não nos viu como uma coisa, Jesus não nos viu como uma moeda, Jesus não nos viu, irmãos, como uma partícula desse mundo. Jesus nos viu como alvo da sua graça, a ponto de nos resgatar e beber. E Ele nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. E aí nós olhamos para o texto. A Bíblia diz que o pastor vai, deixa as 99 no aprisco, procura a ovelha, traz sobre os seus ombros. Jesus até então está falando de como eles entendiam o texto, ou como eles entendiam todo o contexto da vida deles. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante. Jesus disse: olha, eu vim resgatar aqueles que estavam perdidos, porque há muito mais alegria naqueles que são resgatados do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Sabe uma coisa que como igreja nós precisamos mudar, irmãos? É achar que nós sempre somos melhores por estarmos aqui, por estarmos sempre no aprisco. A gente acha muitas vezes que é melhor. Nós não somos melhores do que ninguém, bebê. Se tem uma coisa que Deus faz todos os dias conosco, é resgatar a gente da nossa própria soberba, do nosso próprio orgulho, daquilo que nos joga para baixo, daquilo que faz a gente se afastar de Deus. Sabe qual é o maior pecado da humanidade? Ser independente de Deus. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite, meu lindo? E com as pessoas que você vê que está fora do aprisco? Deus tem um ombro que consegue carregar qualquer ovelha rebelde de volta para o aprisco, porque é nos ombros do Senhor, irmãos, que nós temos segurança. Você sabe o que o pastor faz quando uma ovelha foge? Sabe qual é uma das coisas que o pastor tem que fazer para não deixar a ovelha fugir de novo? Uma das coisas de uma atividade agropastoril é você destroncar ou quebrar de propósito uma das pernas da ovelha, para que ela não tenha como ir mais longe e ela seja resgatada, trazida nos ombros. E quando você chega e coloca no aprisco, você cuida, coloca o osso no lugar, para que ela entenda que foi necessário quebrar uma perna para que ela não fugisse de novo. Você sabia que é isso que Deus faz conosco de vez em quando? Quando achamos que nós não precisamos estar no aprisco, ou que nós somos independentes, vem o Senhor com cuidado e nos quebra, ou quebra alguma área da nossa vida.
Mas isso não é maldade do Senhor, isso é cuidado do Senhor. Isso é um Deus zeloso com a minha vida e com a sua vida, para que nós não possamos sair do aprisco. Deus vai lá e cuida de nós, e precisa permitir que alguma coisa aconteça com a nossa vida, só para a gente não saltar a cerca do aprisco. O que você precisa entender nessa noite, meu lindo, é que Deus ama tanto a sua vida, que se precisar quebrar um pouquinho você, Ele vai quebrar, mas Ele não vai perder você. Ele não vai deixar você ir para longe, porque esse Deus é um Deus que é um pastor verdadeiro e que resgata a nossa vida. Jesus continua, irmãos, o seu ensinamento. Jesus traz para o coração daqueles homens um outro ensinamento. Havia naquele momento, naquele contexto, pessoas que lidavam com a honra, e achavam que lidar com a honra era algo que eles deveriam ou mereciam receber alguma coisa. E aí Jesus propõe uma segunda parte dessa parábola, que eu quero pensar com mais detalhes com você nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta e veja comigo, o que diz o texto na parábola da dracma perdida, a partir do versículo 8 em diante. A dracma, na verdade, era uma moeda quase equivalente a um denário. Denário significava, na verdade, um dia de trabalho. A dracma era quase isso, mas ela tinha um outro contexto também que é aplicado nesse texto. Todas as mulheres que estavam prometidas a casamento, ou que estavam noivas, ou queriam se casar, elas recebiam do seu pretendente um colar com 10 dracmas. E esse colar era usado todas as vezes que ela saía da sua casa, ia para o comércio, ou quando ela queria dizer para as pessoas que ela já era compromissada. Ela colocava esse colar com 10 dracmas e saía dizendo para todos que olhassem para os seus colares, principalmente mulheres, porque a gente sabe que o olhar feminino é um olhar diferenciado do olhar masculino. Mulheres são investigativas. Mulheres têm a audácia de descobrir o que homens não descobrem. Até coisas na geladeira que nós não vemos, mulheres veem. Coisas que estão no armário que nós homens não vemos, mulheres veem. Elas têm isso aguçado. E algumas ainda dizem assim: eu vou até o final e vou descobrir tudo. E elas são investigativas. Deus cita a mulher nesse texto, Jesus, de propósito, referindo-se também à igreja, depois que nós vamos fazer uma aplicação, mas também a diligência da mulher em procurar coisas. E aí o que vai acontecer? Uma mulher sai da sua casa com um colar de compromisso, faltando uma dracma. É lógico que outra mulher iria olhar e dizer: ela não é responsável, ela não tem como lidar, nem sequer cuida do presente que representa para ela o casamento. E aí algumas lições que a gente precisa aprender nesse contexto dessa parábola, aplicação para a nossa vida. Irmãos, essa mulher perdeu uma moeda da sua coleção, e o que você vai ver nesse texto é que ela perdeu dentro de casa, não foi fora de casa. Ela perdeu dentro de casa algo de valor. E aí tem algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, mais importante do que os valores, irmãos, são os relacionamentos. Mais precioso do que os bens são as pessoas. Nós estamos muitas vezes valorizando coisas e usando pessoas, quando nós deveríamos valorizar pessoas e usar coisas. Nós estamos invertendo isso. Nós estamos num mundo individual. Nós estamos pregando só para nós. Nós estamos querendo só que as coisas venham a nós. Mas o reino, ele não é individual. O reino de Deus é para todos, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. É assim que Jesus ensinou para a nossa vida. E aí, irmãos, uma das aplicações que a gente tem para nós hoje é das dracmas que nós estamos perdendo dentro da nossa casa. É das dracmas que estão perdidas dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, dentro dos relacionamentos que a gente tem. A gente precisa entender, irmãos, que muitas coisas nós estamos perdendo em casa e procurando fora de casa. Tem gente que perde coisas em casa e procura fora,
se refugiando em coisas que não vai encontrar. Nós estamos perdendo a dracma da comunicação em casa, irmãos. Muitos de nós não se comunicam mais. Muitos de nós têm as suas ilhas eletrônicas, ficam horas e horas no celular, não se comunicam mais. Tem pais que não sabem mais o endereço do quarto dos seus filhos. Tem maridos que não sabem mais elogiar suas esposas. A gente precisa de um conserto urgente. A gente precisa voltar ao princípio. A gente precisa olhar para cá e dizer que a gente está perdendo a dracma da comunhão, irmãos. Não precisa responder para mim, responda para você. Qual é a refeição no dia que você faz junto com a sua família? Qual é a refeição que você faz junto com os seus, que você não usa eletrônico? Qual é o dia da semana que você separa para estar junto com os seus? Qual é o dia da semana que vocês oram juntos? Qual é o dia da semana em que os céus se abrem sobre a sua casa? Qual é o dia da semana em que você invoca o nome do Senhor e a atmosfera da sua casa mudada? Estamos perdendo a dracma do culto doméstico. Precisamos resgatar isso, irmãos. Precisamos, na verdade, mudar a consciência que nós temos. Perdemos a dracma do amor uns pelos outros. Nós trabalhamos, irmãos, com a educação infantil até o ensino médio. E é tão bom você ver as crianças andando pelo corredor. Às vezes que eu passo pelo corredor à tarde, eu oro pelas salas. Esses dias foi até engraçado, uma moça que trabalha lá na organização da limpeza do colégio, me viu entrando em todas as salas um pouquinho. Ela falou: pastor, você está procurando alguma coisa? Eu falei: não, benção, eu estou só orando, sala por sala. E a gente vê a alegria daquelas crianças passar no corredor. Mas a gente vê também o desespero de algumas famílias que já perderam a dracma do respeito dentro de casa. Filhos que não honram seus pais. E eu estou falando aqui para uma geração hoje que precisa acordar. Porque se você quiser ter vida longa na sua vida, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Porque a Bíblia diz que quem não cumpre esse propósito, os seus dias são curtos sobre a face da terra. Filhos que estão aqui, atentem porque o pastor está falando. Não é uma coisa de simples obediência, porque honrar é mais que obedecer. Quer que eu dê um exemplo para você de honra? Daniel, não sei se foi contigo já ou já aconteceu, mas pode acontecer conosco, filho. Dos nossos pais, nós temos adolescentes, nossos pais colocam um horário para a gente chegar em casa. Você vai sair, mas você chega em casa aqui às 10h30. Porque se não chegar, e não precisa nem falar mais, certo? Se você chegar às 10h30, isso é obediência. Se você chegar às 10, isso é honra. Porque você não usou tudo que Ele tinha liberado para você, mas você fez mais do que Ele disse para você fazer. Sabe o que está acontecendo conosco, irmãos? Essas dracmas que têm sido perdidas dentro da nossa casa, a gente tem buscado em terapia, nada contra. A gente tem buscado em encher a agenda dos nossos filhos com esportes. E a gente tem esquecido de que tempo de qualidade e quantidade com eles os curaria de muita coisa. Nós estamos numa geração que nós estamos trabalhando demais. Sabe para quê? Simplesmente por causa disso. Para dar aos nossos filhos o que nós não tivemos. Essa é a pior coisa que nós pais podemos fazer. Não querer que os nossos filhos passem o que nós passamos está criando uma geração de frouxos, de alguém que não sabe lidar com a frustração, de meninos que cometem suicídio com 11 anos porque terminou um namoro com 11 anos. Eu com 11 anos, irmãos, eu tinha medo de manga com leite. Eu ficava desesperado quando alguém falava: quer uma vitamina de manga? Eu perguntava: com leite ou com água? Porque eu sabia que eu ia viver ou morrer. E tem gente preocupada com tanta coisa.
Isso é uma implicação para a nossa vida, irmãos. Sabe o que é interessante nesse texto? É que a Bíblia diz que perdendo a dracma dentro de casa, ela não foi fora procurar. Ela fez uma coisa que eu e você precisamos fazer hoje. Ela varreu a casa, em primeiro lugar. Ela procurou diligentemente a casa, em primeiro lugar. Olha no texto que ela fez. Ela acendeu a candeia. Sabe o que significa candeia? Sabe o que os judeus tratam como candeia? Que símbolo tem a candeia no Antigo Testamento? Candeia para eles significa a palavra do Senhor, que é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer encontrar alguma coisa na sua casa? Acenda a candeia. Quer ter algo achado que foi perdido? Acenda a candeia. Quer algo ser encontrado na sua casa? Ilumine-o com a palavra do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Depois que a candeia foi acesa, pastor, por que ela acende a candeia? Por uma particularidade: as casas na Palestina não tinham janela. Os cômodos geralmente eram fechados e escuros, não daria para procurar nada. E aí então, irmãos, uma outra aplicação que eu tenho para a minha vida: quando eu acendo a candeia, eu não encontro a dracma logo de cara. Quando eu acendo a candeia, eu percebo que está tudo sujo dentro de mim. Quando você acender a palavra do Senhor para você, quando ela for luz para a sua vida, você vai perceber que antes de encontrar a dracma, precisa varrer a casa. Varrer a casa. Olha a sequência dessa mulher. Ela acende a candeia e começa a varrer a casa. Você vai descobrir que quando você acender a luz do seu coração, dentro da sua casa mesmo, através da palavra, tem muita coisa para ser varrida, para ser jogada fora. E aí eu começo a perceber, irmãos, que essa mulher, antes de achar a dracma, ela faz uma limpeza na sua casa. É isso que a palavra de Deus faz conosco, irmãos. Ela mostra quem nós somos por dentro. Porque não adianta nada a gente estar com um colarzinho do lado de fora, dizendo que a gente é prometido para o amado da nossa alma, se a gente não acender a candeia e verificar que está tudo sujo dentro de casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos sentimentos e as nossas boas ações são carregadas de interesse. Nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. Nós queremos muitas vezes que Deus nos abençoe, porque nós desejamos mostrar para alguém que Deus tem nos abençoado. E eu já disse aqui nesse púlpito, e outras pessoas que pregam conosco aqui falam a mesma coisa: prosperidade não é ter soma de bens materiais. Prosperidade é ter todas as áreas da nossa vida controladas por Deus. Aí eu não tenho falta de nada. Irmãos, precisamos urgentemente resgatar das nossas casas o que foi perdido. E eu estou falando para crentes hoje. Estou falando para você que frequenta essa igreja. Irmão, a dracma é preciosa. Ela simboliza que você tem um compromisso com alguém. E não dá para usar o colar de 10 dracmas faltando uma com 9. Todo mundo vai perceber que você é um relaxado, que você perdeu, mas perdeu dentro de casa. Uma das coisas que a gente tem como aplicação para a nossa vida também nessa parábola é que essa mulher, ela não se conforma com a perda. Mesmo tendo 9 dracmas guardadas no lugar seguro, ela não se conforma. E aqui eu queria dizer para você, de forma profética e abençoada: não se conforme com as perdas da sua casa. Lute, varra a casa,
tire as coisas do lugar, vá em frente. Esteja certo de que quando você acende a candeia, são os seus olhos que são abertos. E aí, ela não aceitou passivamente a perda, e ela não desistiu de recuperar a sua dracma. Eu queria fazer uma pergunta para você, aliás, mais uma, porque o pastor já fez algumas. Eu queria perguntar para você, por que nós estamos parando nas perdas, se nós temos uma casa para varrer, uma candeia para acender e uma festa para celebrar? Sabe o que é interessante desses 3 ensinamentos de Jesus? Esses 3 ensinamentos de Jesus mostram Jesus falando a mesma coisa: perder, achar e se alegrar. Perder, achar, se alegrar. Versos 6, verso 9 e verso 32. A mesma coisa: perder, achar e se alegrar. Às vezes, irmãos, nós temos nos comportado como o sacerdote Eli, que tem visto as coisas se perderem em casa e nos calamos. E a geração de hoje, de alguns pais de hoje, ficam temerosos de não repreender os seus filhos por medo de perder o amor dos filhos. Não é uma repreensão justa e adequada que vai fazer você perder o amor dos seus filhos. Você não ser um governador moral e colocar regra na sua casa é que vai fazer você perdê-lo dentro de casa. Alguns pais se satisfazem dizendo: não, meu filho não vai para a rua, ele só fica no celular e jogando. Isso é muito bom, ele está aqui dentro de casa, perdido. Há um tempo atrás, irmãos, isso já tem bastante tempo, uns 8 anos atrás, eu tive que atender um menino que jogava nada mais, nada menos do que 12 horas por dia. E os pais sabiam e achavam aquilo normal. Eu tive que acompanhar esse menino durante mais de 3 meses. Eu andava de ônibus com ele, eu ia na casa dele, eu pegava o violão e tocava com ele. E às vezes, quando eu estava conversando com ele, a mente dele estava tanto no jogo, que ele achava que o que estava acontecendo no mundo real era o que é virtual sobre ele. Ele pulava a janela, ele saía correndo, ele batia nos carros assim de propósito e caía para trás. Uma vez andando de ônibus com ele, ele quis pular da janela do ônibus. Isso tudo por quê? Porque nós achamos que nossos filhos estão seguros dentro de casa. E aí não somos diligentemente abençoados para tratar nossos filhos e para dizer para eles que o não é uma vitória para a vida deles. Quantos tem mais de 30 anos aqui hoje? Só balança a cabeça, não vou pedir para você levantar a mão, faz assim. Os nãos que você recebeu é que trouxeram você até aqui. E aí nós estamos perdendo as dracmas dentro das nossas casas. Mas a palavra do Senhor indicou o que eu e você deveríamos fazer. Primeira coisa, acenda a luz. Segunda coisa, coloca a casa em ordem, vai varrer a casa. Terceira coisa, procure diligentemente. Quarta coisa, vá celebrar. Essa mulher tinha amigas e vizinhas. E eu pergunto para você, como estão os seus relacionamentos com os amigos e vizinhos? Todo mundo sabe que você é cristão? Quem mora colado do seu muro consegue saber que você é cristão? Eles se identificam como alguém parecido com Cristo? Eu já estou chegando ao final, irmãos. Eu queria dizer para você umas coisas que a gente pode aplicar para a nossa vida. A gente precisa aprender a ter coragem de mudar o que for necessário dentro de nós.
Porque para varrer diligentemente e para procurar a dracma, provavelmente essa mulher mudou muita coisa de lugar. Tem algumas coisas que são sedimentadas em nós, que a gente acha que não deve ter mudança. Mas quando eu acendo a candeia, eu percebo que eu preciso colocar em ordem minha vida. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como você lida com seus filhos. Eu não sei como você tem os preceitos de Deus para você. Mas eu queria que você aplicasse isso para a sua vida. E entendesse que nada mais, nada menos, precisamos ser diligentes. E não podemos ser omissos diante de tudo que está acontecendo. Irmão, não tenha medo do desconforto, filho. Varrer as coisas é desconfortável. Levanta poeira. Quem tem rinite aí sabe do que o pastor está falando. É horrível, mas é necessário. Começa a faxina em casa, irmão, é uma espirração que só o sangue do cordeiro. E mais a gente percebe que se não tirar as coisas do lugar, não dá para organizar. O que Deus está falando conosco é: por favor entendam, a candeia precisa ser acesa. Se isso não acontecer, como vamos procurar? E aí, irmãos, comemorar é necessário. Como eu disse para vocês, eu já estou encerrando, e isso tem uma aplicação para a igreja também. Se todas as vezes que o texto que reflete a mulher, ou se refere à mulher, pode ser tratado como igreja também, nós entendemos que como igreja nós estamos perdendo algumas coisas. E que Jesus nos deu um selo do Espírito Santo, que nós estamos prometidos como noiva para casar com o amado da nossa alma, que é Jesus. E se não cuidarmos dos preceitos do número 10, que é o número de perfeição, se não cuidarmos dos preceitos, as pessoas vão saber e olhar para nós que não temos honra suficiente para casar com o amado que a gente tanto proclama. O mundo lá fora precisa ver que como igreja nós não temos só um CNPJ ou um número pendurado na parede, um nome, perdão. Nós somos identificados por aquele que nos salvou. E para encontrar com Cristo, o colar tem que estar completo, tem que estar ajustado, tem que ser algo de Deus para a nossa vida. Então, querido, por mais que a gente tenha que enfrentar dificuldades, nada vai parar o que Deus começou em nós. Nada. E eu quero declarar sobre a sua casa que você vai acender a candeia e vai achar o que havia perdido dentro da sua casa. As dracmas que haviam se perdido dentro da sua casa serão achadas em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor foi acesa e você foi diligente em procurar o que precisava ser procurado. Feche os seus olhos nessa noite, em nome de Jesus.